Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, bom dia ou boa noite, aonde você estiver, o horário que você estiver. Hoje eu estou aqui adentrando, né, no podcast do meu amigo. Vocês estão vendo um rosto diferente, eu me chamo Wallace Araújo e hoje eu estou tendo o presente e a satisfação de entrevistar o grande protagonista desse podcast em ação. E aí, assim, tô me sentindo assim, na verdade, ele está sendo entrevistado, mas o presente quem está ganhando sou eu. Eu queria falar hoje do pastor, do mestre, do professor Gilson, pastor Gilson de Paula. Que o Senhor te abençoe. Como eu me sinto hoje aqui honrado, eu não queria falar muito de mim, mas não tem como não fazer as honrarias devidas ao Senhor. Pastor, hoje é o dia, né, que fez o Senhor, estamos alegres por isso e vai ser assim, tenho certeza, muito edificante para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, conhecer quem é o pastor, o esposo, o pai, né, Gilson Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho as considerações iniciais. Bom dia, pastor. Maravilha, maravilha. Assim, eu me sinto extremamente feliz, realizado, né? Contente por estar aqui participando do programa Histórias que Edificam, um programa que nasceu no coração de Deus e que hoje é uma realidade, é um fato, se materializou, e essa concretização, não tenho dúvida que foi a boa mão de Deus que levantou pessoas, tem movido céus e terra, porque é um propósito dele nesse programa, não só no podcast em ação, mas também no Histórias que Edificam, porque a razão de ser desse programa, desse canal, é abençoar pessoas e exaltar aquele que vive e reina para sempre. E a minha gratidão, meu amigo, é que Deus me deu o privilégio de ser um elemento participativo dessa coisa grandiosa que é e será cada vez mais o podcast em ação e o Histórias que Edificam. E aqui agora contar um pouco de mim, da minha história, nesse bate-papo com você. Assim, já me sinto aqui já à vontade, porque eu estou aqui diante do meu amigo. Até essa amizade também é uma coisa assim, fabulosa, fantástica, nasceu de modo assim, tão inusitado, tão peculiar, tão singular. Nos conhecemos por uma outra questão profissional, e de uma conversa, de um contato, daqui a pouco virou uma amizade, né? Já de fato você faz parte desses amigos que eu tenho, que considero como irmão. A minha família te ama, cara, é impressionante, né? A minha esposa, a minha filha, você faz parte lá da dinâmica da minha casa, e estar aqui com você, penso que foi a pessoa apropriada, adequada para poder fazer aqui essa entrevista e contar um pouco da minha história, da minha vida. Tenho certeza que a minha história, ela servirá para falar com você. O que Deus tem feito na minha vida, certamente também fará muito mais em você, e eu quero aqui só servir de inspiração e de constatação inequívoca de que Deus opera milagre. Vamos lá, vamos em frente aí. Espero que as perguntas sejam perguntas fáceis aí, né? Sem entrar no âmbito da polêmica. Vamos embora aí, em nome Na de Jesus. verdade, eu já vou até eliminar aqui o esboço que eu fiz, e eu vou aqui replicar para os nossos ouvintes o que a gente fala todo dia, né? Como o senhor mesmo já iniciou, é inusitada essa nossa amizade, é algo que não tem como explicar, é muito recente, mas parece tão longínquo, né? Parece ser uma amizade de tanto tempo. E o Senhor, ele me lembrou, quando eu conheci o Senhor, quando essa amizade foi formada, o que ele me prometeu quando eu saí lá de Rio das Ostras, né? Quando o Senhor me mandou vir para o Rio de Janeiro, ele falou que me daria amigos, né? E eu larguei meus amigos lá, e o Senhor, pastor Gesiel Lima, uns amigos que Deus tem me dado aqui no Rio de Janeiro, é a representatividade disso, né? Então, sem nenhuma pompa, sem nenhum puxa-saquismo aqui, o senhor sabe que é verdade isso, e eu queria que os nossos ouvintes conhecessem um pouquinho do que eu tive o prazer nesses dias de conhecer, um pouquinho de quem é esse ser humano que está atrás do microfone, esse ser humano que está por trás dos bastidores. Eu queria começar, né, na parte lá de trás, né, a parte familiar, a parte humana
do homem Gilson Paulo, né? O pai Gilson Paulo. Eu queria conhecer, eu queria que as pessoas desfrutassem um pouco quem é o Gilson Paulo, saiu de onde, como que o senhor aparece, né? Hoje a gente vai falar na frente quem o senhor se tornou, quem é o senhor de fato hoje, mas da onde saiu? Saiu de berço? Saiu de um lugar já pronto? Ou o senhor é mais um improvável que Deus revelou a todos nós que estamos aqui? Amigo, né, de fato aqui, né, é uma viagem, né? Uma viagem, assim. Me reportar a minha infância, a minha criação, o meu ambiente familiar. Eu posso dizer aqui que eu sou um desses improváveis, não tinha como estar aqui onde estou, mas Deus, ele é tão extraordinário, tão maravilhoso, que ele, de fato, muda a história, muda a vida de pessoas e as coloca onde bem deseja, bem estabelece. Porque diz a Bíblia que os seus planos não são frustrados. Deus tem seus meios de trabalhar. A minha infância é uma infância muito complicada, muito difícil. Eu sou, né, um dentre 7 irmãos. Na verdade, eram 8. Uma faleceu muito nova, ainda quase menos de 1 ano de idade, porque mamãe teve muita dificuldade durante o parto, né, por conta da fome. A minha família, uma família paupérrima. Eu nasci em Miguel Couto. Miguel Couto é um bairro no Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E em Miguel Couto, né, não era um lugar nobre de Miguel Couto, era de fato um lugar muito pobre. E dos pobres, a minha família era a mais pobre. Assim, não digo isso aqui para poder tipo de vexatória ou algo do tipo, é uma constatação. 7 filhos, meu pai, ele era uma pessoa assim, né, um típico nordestino que veio para o Rio de Janeiro buscando condições de melhor de vida, mas sem preparo profissional, analfabeto, né? Sabia só escrever o nome, e aí dificuldade de parar de emprego, aí entra a questão do álcool, e o álcool acaba desembocando nessa violência doméstica. Eu via a mamãe muitas vezes com o olho roxo por conta de problemas, né, de convivência com meu pai. Também minha mãe, uma nordestina, também sangue quente. Então, assim, é um ambiente muito, muito conturbado nessa dinâmica. E eu, aos 7 anos de idade, vi meu pai falecendo de cirrose hepática, né? O álcool acabou levando ele muito cedo, precocemente. Eu me recordo hoje, tinha 7 anos de idade, vi papai vomitando, né, na casa, sangue, aquela perplexidade. Ele faleceu muito novo, muito jovem, aos 43 anos de idade, de cirrose, e o álcool levou o meu pai, né? E nesse contexto ainda, ele vivo, eu me lembro que muitas vezes, eu só almoçava, quando almoçava, às 7 da noite. Às vezes, 7 da noite era a primeira refeição que eu participava, né? Meu pai, que não trabalhava de modo organizado, aí até às vezes trabalhava, né, catando lixo na rua, ferro velho, aquela coisa, tinha um cavalo, aquela coisa do dia a dia. E para você só ter uma noção, a gente também não sabe o que é pobreza, né? Não sabe o que é pobreza. Meu pai ia aos açougues daquele contexto antigo. Imagina, né? Isso há 40 anos atrás, indo num açougue, num lugar assim difícil, e no açougue ele comprava aquelas pelancas, que se limpa a carne, né? Você sabe, limpa a carne, aí separa, fica lá no balcão, aí tá lá aquelas moscas e tal. Me comprar aqui 2 quilos de pelanca para os cachorros lá de casa. Os cachorros eram nós, os irmãos, né? Os filhos. Enfim, um aspecto econômico. Meu pai sempre foi uma pessoa protetora. Ninguém mexia lá com a gente, né? Meu pai era uma pessoa assim, muito violenta, no sentido de não levar para casa desaforo, e de sorte que ninguém mexia lá com a gente, né? Tinha um respeito, mas essa parte social, a parte econômica, é muito difícil. Eu tive a felicidade, infelicidade, não sei como dizer aqui agora, de estudar numa escola particular, lá em Miguel Couto. Uma escola nova, recente, né? Então não tinha uma estrutura inadequada. Por que eu digo feliz e infeliz? Porque eu não tinha lá na escola a merenda, né? Os meus irmãos todos merendavam na escola pública, então minimamente se resolviam. E eu, na escola particular, passava lá uma situação complicada, mas em tudo isso eu vejo a boa mão de Deus, né? Enfim, papai faleceu. Aí a situação melhorou um pouco após isso, né? A minha mãe,
que hoje dorme no Senhor, uma mulher extraordinária, uma mulher magnífica, uma guerreira, né, que suportou situações insuportáveis por conta dos filhos, por conta da preservação da família, e até um momento ela nos contou, antes de falecer, né, contava para a gente que no ápice do sofrimento, não era evangélica, né, não era cristã, mas ela se reportou a Deus, ela estava num lixo, catando, né, coisa do lixo para poder vender no ferro velho. Ela olhou para os céus e disse: Deus, me tira dessa. Meu Deus. Ela orou assim, chorando. Aí, pouco tempo depois, meu pai partiu. Claro que nesse partir aqui, muitas vezes minha mãe o levou para a igreja, fazer campanha e tal, só que ele não quis mudança e tal, enfim, né? Aí ele faleceu, deixando a irmã mais velha com 15 anos e o mais novo com 10 meses de idade. Eu era o anticaçula com 7 anos de idade, e esse foi o cenário. E minha mãe pagou o preço, né, lutou, nos criou. Para você perceber, meu amigo, a vizinha lá de casa, né, se reportou à minha mãe e disse para ela: Dona Maria, deixa aqui as duas irmãs mais velhas, né, virem aqui para casa. Pelo menos não morrerão de fome. Esse foi o quadro. Desse quadro que eu saí, né? Desse quadro que eu saí. E aí, assim, apesar dos pesares, assim, eu tenho boas memórias do meu pai, da minha mãe. Eu sei que, apesar da situação complicada, eu consigo congelar a imagem, ver, né, pessoas que lutaram e que venceram. Minha mãe, né, partiu para o Senhor, tendo em casa já 3 pastores na família, né? Porque nesse tempo ninguém era evangélico, todo mundo, né? Assim, não era um lá ninguém, cristão. não era um lá cristão, não era. Nem sequer entendia a ideia. Eu, particularmente, sempre, quando eu via um evangélico passando na rua, porque naquele contexto, amigo, né? Era típico você reconhecer um evangélico pela vestimenta. Porque tinha aquela coisa da roupa social, da calça comprida, né? Do Bíblia. Eu passava, meus amigos zombavam, e eu sentia assim uma tristeza. Poxa, eu queria estar ali, eu queria ser daquele meio, mas nunca, né, tomei decisão. Eu, quando era criança, inclusive, até queria ser padre. É mesmo? Não, um dia eu vou ser padre, porque eu gostava desse contexto, do ambiente religioso. Já tinha uma inclinação, essa inclinação. para isso. Claro que só me converti bem mais à frente, Sim. aos 18 anos de idade, aí uma coisa mudou e assim. Então eu vim nesse cenário. Mas, contudo, essa história, ela me faculta uma lição importante. Eu sou grato a Deus por tudo. Amém. Eu me sinto de verdade aqui uma pessoa de sucesso, glória a Deus, vitoriosa, uma pessoa próspera, porque de onde eu estava, onde Deus me colocou, já é motivo de sobra para andar de joelhos, né? Ser grato a Deus, né? Porque tem um texto na Bíblia, meu amigo, que diz assim: a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para o necessitado, todo amargo é doce. Então eu, assim, já onde estou, o que eu alcancei, né, o que eu desfruto hoje, já me sinto realizado, mesmo carregando no coração sonhos, desejos, né, e projetos, mas se porventura não acontecer, não vivo frustrado, porque eu sei de onde eu era e o que Deus fez na minha vida, e, portanto, sigo aqui em paz, servindo a Deus com alegria. Ver o senhor hoje, o que o senhor representa, eu há poucos meses atrás não o conhecia na intimidade, e quem está de fora, né, nós que estamos de fora, a imagem que o senhor reflete é de uma pessoa humilde, de uma pessoa, um homem de Deus, porém, uma pessoa, quem está de fora vê um homem realizado, um homem bem-sucedido, e na verdade a gente está escutando que nada começou assim. A palavra que o senhor usou, paupérrimo, tem gente que na verdade não já escutou falar e acha até bonita, mas a representatividade disso na tua vida foi a fome, né? Então, pra gente resumir o que o senhor falou, o senhor, a pessoa que acorda e ela só vai comer 19 horas do dia, 7 horas da noite, então o senhor, na sua infância, ela foi marcada por fome, né? É algo que eu também aqui tô conhecendo agora. Mais uma estrela que, para mim aqui, que vai fazer
eu constituí essa admiração que eu tenho pelo senhor, né? Porque por muito menos hoje nós temos jovens que não passam por isso, pelo contrário, tem até uma vida na periferia ou numa comunidade, mas os pais se esforçam para dar tudo, né? E não valorizam. Eu acredito que um pouco do que o senhor está falando e vai continuar dizendo vai edificar muito eles. Pois bem, como foi esse trampolim, o senhor falou da infância, mas aí vem a fase ali de mais maturidade, a fase de jovem, a fase ali de na verdade, decidir o rumo, né, da vida, né? Até os 10 anos, vamos supor que o senhor foi ali carregado, né, pela guerreira que o senhor disse que é sua mãe, mas por ser só ela e muitos irmãos, eu acho que teve um momento que o senhor teve que assumir, né, a identidade do Gilson e escolher um caminho. Que momento foi esse? Assim, né? Veja, eu sempre fui assim inclinado, né, a estudar. Sempre fui uma pessoa assim, aplicada na escola, sempre fui um bom aluno. Eu, na quinta série, né, hoje 6º ano, na quinta série, fiquei reprovado, até porque foi o ano que papai faleceu, um turbilhão de problema e tal. Enfim, né? Mamãe não estava mais em casa, trabalhava fora. E minha tia, que também hoje dorme no Senhor, também tomava conta da gente, né, das crianças. Então, uma fase assim, meio que solto, sem estrutura e de carências emocionais assim, muito forte, né? Meu Deus. Quando meu pai, ainda vivo, você vê, eu me lembro somente uma vez que eu tive a audácia de deitar na sua barriga. Uma vez. Meu Deus. Pouco contato de carinho e tal. Então, eu cresci muito assim, muito carente do ponto de vista afetivo. Sim. Mamãe costurava o dia inteiro praticamente, não tinha tempo pra gente e tal. Eu até possuía algumas manchas no corpo e a causa era de fato a questão emotiva. Então, assim, tinha uma tendência assim para ser uma pessoa de fato introvertida, depressiva, abatida e assim, muito silenciosa. Eu sou assim, muito observador, muito na minha. Mas, assim, hoje eu percebo que é preciso mudar e virar a chave em alguns aspectos, né? Porque você tem que aprender a lidar, se conhecer e perceber as suas limitações e buscar meios de superação. E fui. Pra você ter uma ideia, amigo, eu, assim, já adolescente, 16 anos de idade, já 16 anos por aí, eu muitas vezes, dormia 2, 3, 4 da manhã, ouvindo vozes, perturbações e tal, ouvia a voz do meu pai que faleceu, tudo um ambiente espiritual muito forte. Isso, de certa forma, era um elemento de opressão, né? E, de fato, de abatimento e de perturbação. E só que isso não contava para ninguém. Vivia esse mundo meu, né? Paralelo próprio ali. Né? Até contava, às vezes, para você que eu vi meu pai que faleceu, sei o que, tinha essas divisões, né? Isso aqui, eu sei que era um elemento de perturbação para mim, até que eu conheci uma pessoa, um irmão, né? Um amigo. Eu trabalhava na época de camelô, lá na Central do Brasil, né? No Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e de camelô. E teve um jovem que veio lá da Paraíba, que também passou a trabalhar também próximo a mim, a barraca dele era ao lado, ele cristão da Assembleia de Deus, aquela coisa toda. Aí me convidou para ir para a igreja, eu já queria sempre inclinado, né? Fui à igreja e lá entreguei minha vida para Jesus aos 18 anos de idade, né? Entreguei minha vida e foi assim uma noite assim, mano, assim, extraordinária. Eu me lembro hoje assim, né, detalhes até um certo ponto. Aqui na sua frente. Eu antigamente tinha um costume de entrar para o culto, antes do culto, meia hora de oração, né? Que tinha tipo de 6h30 da noite, às 7 da noite, oração, e às 19 horas começava o culto. Aí imagina que eu, né, assim, não evangélico, não tinha o hábito de oração, e ao chegar lá, ele foi ainda por cima às 6h30 da noite, aí eu entrei, todo mundo de joelho, também dobrei, né, mano? Foram os mais longos 30 anos da minha vida, né? De joelho, lá dobrando o joelho, 30 minutos ali, e doía um, doía o outro, aquela coisa toda e tal, e suportando mais, até que por fim, né? Aí todos de pé, aí começaram a cantar os hinos da harpa, que na época era assim, né? Abrir com o hino da harpa. Do primeiro hino, do Nós Abrimos Esse Culto, até o final, amigo, eu chorei o culto inteiro. Aí não me lembro quem cantou, quem pregou, nada. Só me lembro, ao final do culto, lá na frente,
chorando, né? E choro, sim, descontrolado, negócio forte. E minha vida mudou profundamente. Na minha casa, ninguém era evangélico. Eu fui o primeiro a me converter. Depois de mim, os meus irmãos se converteram, minha mãe se converteu, o meu padrasto também se converteu, né? Porque minha mãe depois casou com outra pessoa. E, assim, a luz do evangelho entrou na minha família através de mim, né? Que coisa bonita assim, né? Deus me deu a honra de ser aquele que abriu a porta para que eles pudessem conhecer a Cristo. Hoje tenho sobrinhas, sobrinhos, né? Evangélico na igreja, o negócio se espalhou e Deus me deu esse privilégio de ser o canal pelo qual ele entrou na minha família e, assim, eu sou grato a Deus por isso. Minha mãe se tornou missionária, tenho 2 irmãos pastores que servem a Deus, e cada um com a sua história, com as suas experiências, mas todos conhecem a verdade, né, o evangelho. E, assim, Deus faz, né? E ali, ao me converter, né, eu já comecei logo de cara, assim, buscando saber o que Deus quer para mim, qual é o meu ministério, minha veia, minha intenção. E passei a orar, a buscar. E, assim, para minha surpresa, sempre na linha aí do magistério, do ensino, né? Tive o privilégio de encontrar uma esposa maravilhosa na igreja. Eu sou muito grato a Deus pela igreja, né? Pela igreja, cara, assim, né? A igreja, a instituição, essa comunhão, esses irmãos. Na igreja, Essa conversão foi com 18 anos. 18 anos, E o encontro com a sua esposa... Aos 19. Foi rápido? 19, 19 e meio, né? Pegou a palavra do pastor, né? O crente não fica muito tempo, né, namorando, né? Conhece, casa. 19 e meio, entre namoro e casamento, 1 ano e meio, né? Aí fiquei noivo, casei. E o casamento também é aquela coisa assim, né? Tipicamente da época mesmo, assim, com muita dificuldade, muita falta de recursos, mas Deus provendo, abençoando. Ele me deu uma preciosidade que é a minha esposa, né? A Fabiana Mello é uma mulher fabulosa, fantástica. Eu digo isso assim, de modo até recorrente, de verdade. Se fosse hoje solteiro, eu casaria com ela novamente, né? Porque é uma mulher assim, uma mulher top. Enfrentamos dificuldade na vida, como qualquer casal normal, com lutas. Normal. Mas a cada problema, desafio, eu passo a admirá-la cada vez mais, né? E do casamento tive uma filha, Rafaela, que também é uma preciosidade. Uma figura. Ela é terrível, né? Hoje é uma mulher de 25 anos, né? 25 anos, mas para mim é uma garotinha que precisa de cuidados, né? Mas é uma pessoa, assim, inteligente, bonita, estudiosa, crente, trabalha. E, assim, eu sou realizado porque hoje eu tenho uma família abençoada, servindo a Deus, e aí aguardando o que Deus tem para fazer. Eu tô escutando o senhor falar e o senhor falando do que foi a sua infância, o seu passado, e eu conhecendo um pouco que eu conheço o senhor, eu quero testemunhar aqui para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, nos vendo, porque o senhor registrou que teve um déficit muito grande de carinho, né? Paterno, né? Até por conta da demanda, da forma que era antigamente, nossos pais, né? Uma forma muito rígida, bruta, mas eu não vejo esse homem, e eu não vejo nada desse DNA no senhor. Eu olho a sua casa, eu tenho o prazer de estar hoje presente, né? E eu vejo um homem carinhoso. Eu vejo assim, eu vejo o senhor, a sua filha, eu vi ela falando esses dias ontem, que quando vocês estão deitados, ela vai lá no meio da cama e vocês abraçam, eu consigo sentir o que sai do Senhor para com elas, com a sua casa. E eu queria que o senhor falasse como que pode eu dar para alguém algo que eu não recebi, né? E eu acho que a igreja tem muita participação nisso. E eu queria que o senhor até falasse para alguém que está nos escutando, que não teve nem oportunidade de estar ou de ter seus pais, né? Nós precisamos continuar geracionalmente aquilo que nós não temos, pastor, não tivemos. Meu amigo, assim, eu sou daquela pessoa, assim, né? 2 coisas. Eu não dou vez e voz aos problemas, aos traumas que nos afetam. Eu, de verdade, assim, até não sei se é um mecanismo
pensado ou inconsciente. Problemas, lutas, adversidades assim muito fortes, assim, eu tenho até a dificuldade de lembrar delas. Amém. Eu não permito com que esses traumas me neutralizem, porque eu sou daquela pessoa que defende uma ideia de que eu sou sujeito, eu sou capaz de decidir, de escolher. Deus me deu poder, consciência, livre-arbítrio para escrever e reescrever a minha história. Eu não sou fruto, né, assim, uma postura determinada, de um determinismo social que congela, neutraliza, estabelece a minha história. Você não é uma vítima, né? Isso, não sou uma vítima da sociedade. Eu sou capaz de dizer não, sou capaz de reescrever e capaz de fazer diferente. Eu sei que, enquanto relação paternal não foi uma relação, na minha experiência assim, proveitosa ou adequada, até porque, como tínhamos 7 irmãos, acaba tendo uma relação também de preferência, aqui e acolá, né? De repente, se você ouvir o relato de uma irmã que eu tenho em relação ao pai, será uma outra história. Sim, sim. Porque é a perspectiva, é o olhar dela, dela. né, dela em relação à figura do pai. Especialmente não foi para mim uma relação assim positiva, mas eu decidi, eu não irei reproduzir essa história na minha casa. Eu não vou reproduzir na minha vida a história do alcoolismo, não vou reproduzir a história do analfabetismo e não vou reproduzir a história da violência doméstica. A minha casa será abençoada, eu vou me dedicar à minha vida profissional, assim, vou dizer, eu tenho ojeriza ao álcool, sou de fato uma voz contrária à bebida alcoólica, até socialmente a minha voz é não, Sim. porque eu vi o mal que isso provocou na minha casa, não somente ver meu pai morrendo novo, mas também a violência decorrente disso. Então, sou uma pessoa que tem ojeriza e sou um opositor ferrenho à bebida alcoólica, até o social vinho, que muitos bebem aí por conta própria, eu sou contra, porque eu sei o mal que isso me fez. Porque eu decidi fazer diferente. Então, você que está aí nos ouvindo aqui, não importa a sua história, não importa o seu trauma, você é capaz, em Deus, de reescrever, fazer a diferença e ser, na verdade, uma resposta a esses nãos da vida e ser, de repente, um elemento que vai, de fato, fazer a diferença. Foi o que eu fiz na minha casa. Eu sou, Wallace, uma pessoa, assim, entre tantas situações, eu sou uma pessoa de família. Eu sou a minha esposa, eu sou a minha filha, eu sou a minha casa. Aqui eu digo isso aqui com muita tranquilidade, né? Assim, sei que não está aqui minha esposa aqui presente, aqui ouvindo aqui, mas eu posso te garantir que essa é a minha história. Eu sou uma pessoa capaz de renunciar, de repente, vontades próprias, pessoais, em prol da minha casa, da minha família. O meu recurso, primeiro, é destinado todo para a minha casa. Quem tem prioridade na minha casa é a minha esposa, é a minha filha. Se sobrar, eu tô dentro, né? Tal, enfim, isso aqui, eu digo sem vanglória, não é para agradar A e B. É a minha vida, é a minha história. E faço isso com muito prazer e satisfação, porque eu assim, como vim de uma família, né, pobre e com dificuldades do ponto de vista econômico, já me sinto realizado. Moro num lugar razoável, né, num lugar bom, e eu sei de onde Deus me tirou. E só que servir a Deus e seguir em frente, né? Então, assim, aqui, para resumir essa parte, eu sou o que sou porque eu decidi. E é claro que a decisão nossa nem sempre consegue dar conta, né, dos desafios. Eu decidi, mas contei e conto com a força, com o poder, com a ajuda desse Deus maravilhoso que vai lá do lugar improvável, opera e te respalda, e te ajuda e vai contigo na caminhada. Esse Deus que é um pastor que conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes e às águas tranquilas, meu amigo. Essa parte que o senhor falou que é para minha esposa, para minha filha e se sobrar. Pastor, eu posso garantir que sobra. Eu sinto, né? Eu me sinto muito acarinhado pelo senhor. O senhor tem um jeito assim carismático. O senhor sabe que não é... Eu falo isso nos bastidores pro senhor. O senhor reflete isso. Eu acho que tem muita coisa aí dentro para dar para muita gente ainda.
inclusive para os seus alunos. A gente fechando esse bloco família, que para mim assim está muito bem, né, falado, muito bem explícito pelo Senhor. Mas o cerne de tudo, pelo que o senhor falou, a virada foi Cristo, né, pastor? Jesus. A igreja. Eu queria que o senhor... Meu amigo... O que Cristo... O que a igreja representa na sua vida? Meu amigo, eu digo tudo. Assim, veja, se você tirar toda a espiritualidade, Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Isso aqui tudo é uma grande mentira. Vamos aqui, só que hipoteticamente falando, a pessoa entra para a igreja, vai para a igreja. Meu amigo, a pessoa para de beber. Passa a se vestir melhor. Passa a ter uma vida regrada. Dorme cedo, acorda cedo, trabalha, é pontual. A ética, né, a maneira de viver cristã, essa ética cristã, ela coloca um homem preparado para poder ser um bom empregado, um bom profissional ou um bom empreendedor, não importa o ramo, porque ele passa... Essa própria ética acaba aprimorando e aperfeiçoando essa pessoa. Ela passa já a pensar para o futuro, a pensar na família, a pensar em utilizar o seu recurso em coisas que edificam, não gasta com jogatina, com bebida. Papel da igreja. Né? Então, a igreja, sociologicamente falando, ela impacta de modo positivo na vida do fiel. Aí, sem pensar aqui nessa questão... parte espiritual. Aí tem a questão emocional. Porque você tem na igreja essa palavra que você pode, você vai, Deus é contigo, levanta a cabeça, vai passar, é uma luta, é uma tempestade, mas virá o tempo bom, né? É só uma noite, vai nascer a luz, o dia e tal. São palavras que mexem com suas emoções, que você desenvolve uma autoestima positiva. Então, para você perceber como a igreja é fantástica. Quantos relatos você pode encontrar nesse Brasil afora de pessoas que tinham uma vida desgraçada, destruída, e na igreja se encontraram, né? Foram transformadas. Eu sou mais uma dessa, né? Então, assim, aí eu me converti, tem a questão espiritual, né? Deus, Jesus, essa coisa maravilhosa que é indescritível, uma experiência, né, que de fato muda a nossa história. Eu me converti e a partir daí, meu amigo, toda a minha dinâmica, objetivos e sonhos sempre ligados, vinculados à igreja, ao ministério, ao reino, né? Eu me lembro que eu me converti aos 18, aos 19 já estava fazendo, né, um bacharelado em teologia. Se casou. Eu me casei nesse período, e também já estudava já teologia, né, que eu fiz o ensino médio técnico em eletrônica, não era minha linha, porque eu me converti aí, fiquei naquele dilema, para eu ser um bom técnico em eletrônica e um engenheiro, tem que estudar muito, eu queria saber da Bíblia, conhecer teologia, mergulhar aqui, então eu optei em mergulhar de cabeça no universo teológico, bíblico, enquanto professor de EBD na época. É nisso que a gente vai entrar. Falamos do Gilson filho, o Gilson pai, o Gilson esposo, mas eu queria agora falar do pastor Gilson. Pastor Gilson Paulo, o professor hoje de teologia, o teólogo, o mestre considerado por muitos, inclusive por mim, né? Na verdade, a representatividade da humildade que o senhor tem, às vezes, as pessoas não têm ideia, né, de quem significa, de quem é o senhor hoje na teologia, no meio cristão, na igreja, que o senhor representa. Eu queria que o senhor falasse quando que surge o pastor Gilson. Quem é o pastor Gilson hoje? Então, assim, né, quando eu me converti para a igreja, repito, todos os meus objetivos sempre relacionados ao contexto igreja, teologia, Sua Bíblia, vida toda voltada para isso. Não somente o meu, como também da minha esposa. Isso, é claro, acaba tendo um preço grande, né? Do ponto de vista econômico, tem impacto, porque na minha juventude decidi ir para um caminho do ministério. Deixou o seu eu ali de lado. Porque o que me encantava, o que me seduzia, meu amigo, era ver uma pessoa lá pregando, aquela coisa maravilhosa,
uma aula bíblica com maestria. E eu me sentia assim, meu Deus do céu, será que um dia eu vou alcançar e chegar a essa posição? Mas aquilo ali me encantou. E aqui tem uma coisa que é fato. Você se mobiliza em direção daquilo que te encanta. Meu Deus. Antes de você conquistar, você é conquistado. O que te conquistou vai te dar motivos para você ir em direção à coisa que te conquistou. Motivação, então, né? É motivação, é o que te dá motivo para isso. De fato. Então, primeiro há uma conquista. Deus me conquistou, o Evangelho me conquistou, a igreja me conquistou, e a partir daí eu fui ao encontro, né, desse conquistador maravilhoso que nos seduz, enfim, abri mão de tudo e busquei esse caminho. Não foi caminho fácil. Veja, estou aqui tratando do início dos anos 90. Né? Entrei para um seminário, fiz 4 anos de teologia no seminário pentecostal, uma igreja na época, uma igreja de referência aqui no Rio de Janeiro, São Cristóvão. Aí terminei com 23 anos, um jovem, um menino ainda e tal. Não tinha espaço na igreja, porque naquele contexto só tinha espaço quem era mais de idade, a experiência e tal, né? Um jovem nunca era muito bem visto. E ainda por cima, um jovem que estudava, que lia. Então, sim, isso, né, na cultura da época não carregava as marcas ideais para ser um pastor. Isso gerou alguma crise para mim também, essencial. Imagina, você se dedica, se entrega, não encontra espaço aqui, acolá, é até visto como um letrudo, né? Um letra, um carnudo, um frio, um racional e tal. No ambiente pentecostal, que isso é muito relevante nessa questão. Aí não encontrei espaço nessa igreja. E esse caminho sempre sozinho, pastor? Eu falo assim ministerial porque a gente vê na igreja, né, gerações sendo passadas de pai para filho, de avô para pai e assim. Então, como o senhor foi da sua casa a vírgula, né, daquela sentença do ponto que tinha, então não teve ninguém que pegou na tua mão, pastor, vamos aqui para viver aquilo que te impulsionou, aquela motivação. Olha, assim, você vê, né? Eu me sinto assim, essa caminhada um pouco solitária, até um certo tempo, né? Mas eu sei que hoje estou vivendo um tempo diferente, porque Deus, ao seu tempo, do seu modo, né? Porque a gente tem assim, essa coisa de antecipar as coisas, né? Mas não tem jeito, só acontecem no tempo de Deus, né? Hoje eu tenho assim, eu posso aqui elencar aqui grandes amigos hoje que foram âncoras para mim, né? E pontes, a sua própria vida, a vida do pastor Odilton, assim, aqui várias pessoas que assim, pastor Ronaldo de Jesus, um grande amigo que eu tenho, assim, pessoas que de fato, né, nessa segunda fase da minha vida. Na primeira fase você tem assim, uma construção meio que solitária e vai embora, né, faca na caveira, aquela coisa assim de você ir e tal. E claro, né, com elemento de frustração, dando essa questão, eu acabei fazendo uma faculdade secular, fiz história, e por mais que seja uma faculdade que eu fiz já meio que desencantado com o ambiente eclesiástico, mas fiz história porque eu via que a história de uma forma dialogava com a teologia, uma forma de tentar ali de uma maneira, né, assim, linkar e adaptar. Aí, de modo inusitado, fiz um concurso para a prefeitura, né? Hoje sou professor de história do município de Janeiro. Para mim também é um privilégio gigantesco, né? Imagina, vim lá da pobreza, hoje professor do município. Então, assim, eu sei que muitos não valorizam, porque professor, infelizmente, não é valorizado, né? Hoje. Mas para mim, pessoalmente, é uma conquista. Imagina, sentar, conversar com professores, pessoas que, né, são da área, e a gente pede igualdade, com respeito, e eles me respeitam. Tive até a honra de ser diretor de uma escola no município do Rio de Janeiro. Você vê, né, que uma posição que ele vai colocando, elevando. E aí, nessa questão toda, sempre o dilema, eu queria fazer acontecer, pastorear a igreja, não tive experiência de dirigir, pastorear a igreja de modo mais claro e tal, mas sempre ligado a essa linha, né, do ensino, da instrução, da EBD. Então o senhor também é professor,
né? É público, né? Isso, do município do Rio. O senhor é professor de história. De história, né? de Então, história. paralelo ao evangelho, à igreja, o senhor também correu por fora. Atua, né, como professor. Para fazer o nome do Gilson, né? Não do pastor Gilson. E assim, sempre num dilema, né? Queria ser pastor de igreja, pastor. Pastorear. E aí me vi em sala de aula. Pastoreando. Aquele dilema, né? Até que ponto isso aqui é importante, não é? E ao fim e ao cabo, meu amigo, essas coisas vão se encontrando, né? Uma coisa vai complementando a outra. Uma convergência. Sim. Você percebe esse Deus que trabalha assim tão magnificamente. Vai entender lá na frente, né? Eu aqui me reporto aqui uma passagem da própria vida de Moisés. Imagina aqui a crise de Moisés, né? Esse camarada que foi criado no palácio. Sim. Aprendeu, né, a ciência do Egito, como diz o texto bíblico. Cultura. Um camarada extremamente preparado, apto, né? E naquele momento da sua vida, primeira fase de 40, ele se achava o cara. Sim. É tão verdade que quando o Estevão faz um relato sobre isso lá em Atos 7, sim, ele fala que ele matou um egípcio e tentou lá entrar na querela dos irmãos porque ele pensava que os seus irmãos iriam reconhecer que ele foi levantar para libertar o povo do Egito. Então, ele tinha clareza da sua chamada e tinha ciência de que ele era o cara. Ele não perdeu a sua percepção, o seu laço, sua história dos hebreus. Quem deu a ele o primeiro espaço foi a sua própria mãe, né, Joquebede, que até recebeu para poder criar o camarada. Então ele não viveu no palácio como um egípcio. Ele era de fato um hebreu, estava ali, mas de modo milagroso estava no palácio. Só que ao final desse tempo, qual foi o resultado? Ele matou o egípcio, veio à tona, teve que fugir lá para Midian. E ficou lá 40 anos em Midian. Imagina, um homem que estudou, se preparou, dedicado. Ele não projetou, meu amigo, estar em Midian. Não projetou, o meu plano é ficar 40 anos lá no deserto para aprender como vive lá. Não. Ele se sentia, de verdade, um peixe fora d'água. Tanto que é verdade que quando nasce um dos seus filhos, né, Gerson, ele chama de Gerson, porque peregrino sou em terra estranha. Ele estava para ele fora do lugar, fora do seu contexto idealizado, sem vez, sem voz, num profundo anonimato, e com certeza que a minha leitura... Conflito interno, né? Assim, e que valeu me estudar esse tempo todo lá no palácio, 40 anos e tal, estou aqui para pastorear ovelha, até que para um Egito era até ofensivo, né? E estava lá. Meu Deus. Assim, de repente até assim, para mim acabou. Ele está lá já aos 80, mas aos 80 ele sobe um monte, tem uma experiência com Deus e escuta uma voz. Moisés. Meu Deus do céu, né, mano? Essa voz de trovão, o tempo né? Chegou. Essa voz de trovão, de muitas aves, essa voz que ao mesmo tempo é forte, poderosa, mas também é uma voz suave, meiga, que conforta. E sabe, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou um Deus que cumpre promessas. Meu Deus. Eu sou um Deus que carrega uma marca, que é a fidelidade. E a fidelidade me impulsiona a cumprir ipsilíteres o que eu prometi. Mas no seu tempo, na hora certa. Aos 80, esse Moisés se depara com um Deus que cumpre promessa. Vá, levanta e vá lá, Faraó, e diga-lhe, deixa o meu povo ir. Aos 80. E essa fase, porque na verdade, aos 40, ele agiu pela razão. Aos 80, ele aprendeu o poder da fé. Até 40, escola da razão. Do 40 ao 80, escola da fé. Escola da fé é a escola onde não tem respostas, é a escola do silêncio, é a escola do anonimato, é a escola de você ouvir, né? Ouvir o sonido lá, das ovelhas. De ver acontecendo na vida do outro. Olha, irmão, só Jesus, né? De você vê, parecer que tem gente passando na frente. Você não entende por que algumas coisas acontecem, mas não tem jeito. Uma hora, esse Deus se levanta e brada pelo nome. Moisés. Aí não tem jeito, mano. Oh, glória. Aí não tem Faraó, não tem Mar Vermelho, não tem né, assim, oposição. Enfim, Deus cumpre. E interessante, né? Que a Bíblia diz que dos profetas,
Moisés foi aquele que Deus falou face a face, né? Com os outros, falo pelo sonho, tal, mas com isso aqui, eu falo face a face. Ou seja, quem aguenta o tempo do anonimato, o tempo da espera, tem alguns tempos preciosos com Deus. E passou a ser uma referência. Sim. Quando ele levanta mais na frente Josué, sim, né, e depois que ele passa o tempo também de servir, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então passou a ser uma referência. Quer ver poder, manifestação e operação? Meu Deus, virou assim culto. Assim como fica o Moisés. Pregação. Vale a pena esperar. Não, porque quando chegar o teu tempo, vai alcançar a tua geração. Vai ouvir. Assim como fica o Moisés. Assim, Deus promete a Josué isso, né, no capítulo 1, promete isso. E mais à frente o povo que diz, verdadeiramente Deus é com ele, como foi com Moisés, né? Glória a Deus. Deus prometeu. Enfim, então, então eu vejo isso também, né? Então hoje eu estou aqui nesse contexto, nesse programa aqui, nesse canal Podcast da Palavra, Podcast em Ação. Nós vamos falar nisso, mas eu queria que o senhor fechasse agora essa parte. Mas repito aqui, tudo eu devo a Deus. Devo à igreja, claro, devo à comunidade evangélica. Eu sou um evangélico, um cristão, assim, satisfeito. Eu não suporto quando alguém fala mal da igreja. É até, assim, doloroso ver até, de repente, pastores, cristãos... criticando a igreja. Meu irmão, igreja é o corpo de Cristo. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. É a noiva do Cordeiro. É, de fato, quem eu sou. Então, não conte comigo para falar mal de igreja, de pastor. Não, eu sou grato a Deus, porque Ele levantou... Eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E nessa igreja eu estou, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Para fechar isso, eu creio que esse programa vai romper fronteiras. Nós vamos chegar em muitos lugares, muitos países. Tem pessoas que não conhecem o senhor ainda. Eu queria que o senhor só fechasse dizendo quem é o pastor Gilson hoje. O senhor é professor de história. O senhor dá aula na faculdade Vitória em Cristo? Quem é o pastor do senhor? Qual a igreja que as pessoas te encontram onde? Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na sede, na Penha. Então você lá vai me encontrar lá com certeza. Tenho a honra, o prazer, o prazer de verdade de ministrar em algumas filiais da ADVEC, né? Tenho pastores amigos. Eu sou muito grato a cada um deles que me oportuniza espaço para poder falar, levar a palavra de Deus. Também tenho assim o privilégio de pregar em outros ministérios, outras igrejas, e isso assim de modo assim tão assim involuntário, tão natural. Não precisei bater em porta, em forçar contexto, em pressionar quem quer que seja. Eu sei que o que hoje acontece comigo, fruto de oração. Faço campanhas, às vezes, em casa, de madrugada, para buscar a Deus, né? Aí fico lá uns meses orando em prol de uma questão pessoal, particular. Passa um tempo e aquelas orações feitas lá atrás, eu começo a ver resultados, começo a ver que Deus vai respondendo. Aí acontece uma questão, aí vem na minha mente, olha, aquela oração lá atrás, né? Porque Deus é assim, Ele escuta, né? Sim. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Aleluia. E o livrou de todas as suas angústias. Deus ainda continua a ouvir as nossas orações, né? Então, sou pastor auxiliar na área do ensino, né? Tenho o privilégio de lecionar alguns cursos na Faculdade Vitória em Cristo. Não sou professor da graduação, sou dos cursos livres. Agora, lançaremos também uma pós-graduação em História da Igreja pela Faculdade Vitória em Cristo. Eu sou lá um dos coordenadores do processo, então estou atuando, né, nessa dinâmica. Fiz uma faculdade de Teologia, fiz uma de História, fiz uma pós em Administração Escolar, uma pós em Ciência da Religião. Assim, eu sou uma pessoa que não sou estudiosa, mas ali me esforço, me dedico e avanço, né? Pastor, sem modéstia, na hora assim, dessa, né, pastor? Assim, sou uma pessoa que sei do meu ministério, da minha chamada, da minha persona. E, sobretudo, amigo, eu sou uma pessoa, assim, um homem de hábitos simples. Eu sou um homem de hábitos simples, né? Então, assim... A gente vê isso. Eu falo com todo mundo. Para mim, não tem essa coisa de ser pessoa A, B e C. Não, para mim, até a pessoa que está na prateleira de cima... assim, tá muito empoeirada, porque de cima tem muita poeira. Sou aqui, ó, tete a tete, olho no olho. Sou uma pessoa que... Porque eu sei de onde sair. Aqui é uma coisa importante que ressaltar, né?
Até as pessoas, às vezes, assim, me indagam, pastor, o senhor é isso, o senhor é aquilo, e fala comigo, fala com a gente. Meu irmão, eu sou o que sou, porque eu sei que onde Deus me tirou. E olha, se tem uma coisa que Deus me curou é a questão de soberba, de vaidade, exultação. Não. A gente sente isso, a gente vê eu isso. sou assim, uma pessoa do povo, eu sou... a glória é de Deus. A glória é de Deus. Então, eu sirvo a Deus lá, né, trabalho na escola. Hoje, né, eu estou cedido a um gabinete de vereador, então atuo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas a minha matrícula é da educação. E estou aí seguindo e aguardando e acreditando que Deus fará coisas grandes, porque Ele é assim, Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Tanto o senhor como nós, todos nós aqui, somos também pastoreados, né? Temos a honra e o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Silas Malafaia, ali na Advec. Pra gente fechar esse... Todo mundo, eu tô escutando. Pra gente fechar isso aqui, pastor, uma das coisas que nos aproximou foi saber desse sonho do senhor, né? Eu queria que o senhor olhasse assim para isso aqui, para essa mesa, para esse cenário, e assim, o que significa o podcast em ação? Rapaz, olha, isso aqui é de fato uma coisa assim importante, né? Eu sempre tive resistência com a questão de redes sociais, né? Até porque a minha geração, né, assim, não é uma geração dessa ligada à internet, né? Assim, então a gente acaba tendo que migrar, aprender, conhecer por conta da própria necessidade. Não sou um nativo, né, nesse aspecto. Sim. Aí eu li um livro que até que te recomendo, Espírito de Liderança, do Myles Munroe, né? Um livro que trata sobre liderança. Aí ele discute ali os fundamentos de liderança e destaca 3 elementos importantes para isso, né? Uma é a questão, Deus nos chamou para liderar. Todos nós somos líderes em níveis, esferas e locais diferentes, mas há esse poder latente na gente para liderança. Esse poder foi colocado quando Deus criou o homem, ao soprar nele, né, o seu espírito, ele fez alma vivente, mas também carregando imagem e semelhança. É tão forte que pós-criação está lá. E governe sobre os peixes do mar, as aves do céu, répteis da terra. Sim. Deus pegou o homem e colocou no jardim para lavrar e guardar. Sim. Esse poder de liderança, de governo, que demanda a capacidade de pensar, refletir, analisar, isso está no homem, independentemente da sua fé, da sua crença. Faz elemento constitutivo desse homem. O pecado entrou, de alguma forma, manchou, bloqueou, assim, provocou um defeito nesse contexto de capacidade latente e acabou de alguma forma adormecendo esse poder. Esse poder adormecido até inibido com traumas, problemas, de repente aquela voz, cala a boca menino, que vai te colocando na cabeça e neutraliza. Então esse poder tem que ser de uma forma acordado, tem que despertar esse poder. Colocar para fora. Sim. Entender. Agora, não é só colocar para fora. Só coloca para fora depois que há uma mudança de consciência. Então tem um poder latente e tem esse autoconhecimento. Olhar para si, se enxergar, se conhecer, ver o que tem de poder e capacidade e colocar em prática. Então veja, é o espírito de liderança que você vai se decodificando a partir desse autoconhecimento. Portanto, é um olhar para dentro. Tem que se perceber, olhar para dentro e depois de constatar isso, partir para a fase concreta das ações. Sim. Atitude, né? Sim. É concretizar o que você idealiza. Então, eu sempre ouço pessoas, pastor, isso é uma bênção, pastor, isso é uma bênção e tal, tem que botar isso para fora, tem que divulgar, Resumo da ópera. Eu decidi entrar no contexto da internet, né? No contexto de redes sociais. Aí comecei a montar um canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial. Porque assim, a gente tem assim, de repente a minha voz, aquilo outro e tal, e tem medo de se expor. Aí eu fui lá, abri o canal. Quando abri o canal, tinha uma seguidora. Hoje tem quase 2.000 pessoas, né? Que vai crescer muito ainda, com certeza, né? De Jesus. Mas o que eu quero dizer, o que era uma ideia
assim, né? Que não Nasceu. tinha. Nasceu, fui lá. E quando você tem uma ideia, se você agir, aplicar energia e convocar Deus, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Você aplica, porque para poder fazer isso, eu tinha que pensar, me organizar, pensar na minha dinâmica do dia a dia, todo um projeto que você tem que se adaptar para a mudança. E aconteceu. Aí, da questão de um canal, não, eu tenho que fazer um podcast. Já que eu comecei, tem que avançar, né? Aí pensando... As coisas vão uma coisa ali puxando a outra. Hoje é que isso aqui... Isso aqui é um sonho para o senhor? Um sonho, pai, claro, com certeza. Né? Aí agora, como fazer um podcast? Isso envolve equipamentos, envolve estúdio, tem custo, tem equipe, tem a parte de design gráfico, não é só fazer, acontecer e tal. Como é que fazer? Não tem maneira como, mas entrou no meu coração e vai acontecer. Vai acontecer, passei a orar. Passei a orar nesse sentido, buscando a Deus e tal, enfim, muitos empecilhos, quase um ano para poder de fato acontecer, e hoje é realidade, né? Hoje é realidade, Deus está levantando pessoas nessa dinâmica, e pessoas que estão investindo, colaborando. Você que está aí pode ser mais uma dessas pessoas, né? Está aqui a chave Pix, 219-8477-8523. Enfim, e o que eu pensei que não ia acontecer, hoje aconteceu de modo extraordinário aqui no Hotel Ribalta, aqui na equipe aqui do Nice 4, pessoas capacitadas, uma história interessante e, assim, extremamente... Ninguém fala do Cristiano, né? Cristiano é uma benção. Que a equipe aqui é uma equipe aqui bem, extremamente qualificada. Pastor... Assim, e hoje eu vejo que nasceu, vai crescer, irá frutificar para a glória de Deus. Deus faz milagres. Eu consigo sentir e vejo nos seus olhos o brilho quando o senhor fala disso, vê isso. Se o senhor tivesse calado, a gente conseguia ver, porque o senhor consegue externar, né? Pra gente é um prazer fazer parte disso, da construção do seu sonho, que eu tenho para te dizer o seguinte: a terra ainda vai te conhecer, né? O senhor vai romper fronteiras, e que se Deus deu essa ferramenta, que seja através dessa ferramenta. O que eu posso te dizer nesse pouco tempo que eu conheço o senhor é só o seguinte: só continua sendo. Porque tem pessoas que precisam você aconselhar, acrescenta isso, ou então tira aquilo. O meu conselho é: só continua sendo quem o senhor é. Maravilha. Em pouco tempo, você que está aí, você vai escutar muito falar do pai, do filho, né? do pastor Gilson Paulo. Eu queria que você acessasse as redes sociais, tá? Acabou de sair fresquinho agora o Instagram também, tá? Vai estar aí aqui embaixo para você seguir, né? Como o pastor falou, canal no YouTube, né? Todas as redes sociais, inclusive agora com o podcast. Eu queria rapidamente, para a gente fechar, falar assim nos patrocinadores que estão nos ajudando, né? Ajudando, eu me incluo, pastor, nos ajudando, porque eu me sinto parte dessa obra aqui, tá? Então, nós temos aqui, eu sou suspeito de falar, quem me conhece sabe que eu sou uma formiga, né? Mas os doces da Rafa, você que não conhece, entra lá nas redes sociais. A Rafa é suspeita de falar porque é filha do pastor, mas não é porque é filha do pastor. Gente, eu conheci os doces dela antes de conhecer o pastor, e a minha casa ama esses doces. Pena que eu não posso comer tanto, senão eu comia todo dia. Mas eu aconselho você que você, de repente, não é só um doce para pessoa física. Você que tem festa, você que casamento, né? Entre em contato aqui com as redes sociais. O pastor sempre gosta de falar o telefone. Se você puder anotar aí, 21 98501 7427. De novo, 21 98501 7427. Um outro participador, um outro participante, um outro colega, patrocinador, parceiro, é a Capaz Obras e Reformas, né? Você que tem o seu estabelecimento, a Capaz Obras de Reforma, ela tem um nicho muito bem definido, né? Trabalha com casa, apartamento e lojas e franquias de alto padrão. Você que precisa de uma gestão de obra profissional, entre em contato lá. O número é 22, tem a rede social ali, Capaz Obras e Reformas, no Instagram, e o número, no código 22 999 039786. Hoje, mais cedo, inclusive, recebemos aqui,
né? Vocês vão ver aí histórias que edificam, a história do nosso amigo George Araújo, que é o dono da Nossa Ótica, esteve aqui. Eu estou maravilhado com o testemunho dele, um testemunho muito edificante, vai edificar a tua vida, mas acima de tudo, que Deus confiou na mão dele. A ótica, Nossa Ótica, tem assim abençoado muitas pessoas, tem expandido, e eu quero convidar você a entrar na rede social lá, né? @Nossa Ótica Oficial. O telefone é 21 97 168 5901. Estamos aqui ao final de mais um podcast em ação. A história, vou falar a história, né? A história que edifica, que é a do pastor Gilson Paulo. Pastor, eu não sei nem como agradecer, assim, o senhor me dá a honra de sentar na tua cadeira. Na verdade, é o senhor que senta nessa cadeira, né? Mas é de verdade tudo que eu falei, é de verdade o que eu sinto, a recíproca do que o senhor nos confia, tá? E vamos junto, porque eu ainda vou segurar a mala do senhor por muitos voos nesse país, tá? Deus te abençoe. Deus abençoe. Gratidão aí pela oportunidade, pelo espaço aqui, né? De estar aqui me entrevistando. E aquilo, né, amigo? A oração que fazemos é que essa história seja para você também fonte de inspiração e que o nome do nosso Deus seja glorificado sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Olá, queridos. Deus abençoe.